gostaria de destacar alguns aspectos em que hoje nós tivemos uma manhã extremamente profícua, né? Com conteúdos muito interessantes para nós todos, que podem e devem até mesmo ser organizados de modo a contemplar, né, todo esse conteúdo. Diante da aderência dos documentos estratégicos da área de defesa, né, os três trabalhos são complementares entre si e as propostas conduzem à realimentação do sistema de saúde de modo a aperfeiçoar a eficiência alocacional dos recursos e melhorar as práticas e a gestão da saúde. O conteúdo dos estudos apresentados, e aí incluo também o do nosso general, diante de sua complementariedade, né, e importância, ensejam a possibilidade de ser elaborado um livro, né, que reúna o conhecimento explorado no campo da saúde, livro esse até que poderia ser produzido pela ESG. Né. Eu acho que nós temos uma boa pista em termos da organização que ele poderia ter, em função da mescla de abordagens que foram feitas hoje aqui pela manhã. Bom, esse é o meu desejo. Espero que os senhores e a senhora estejam à vontade, né, e disponíveis para que a gente possa fazer mais essa obra. Vamos dar início, então, ao painel. E a nossa luta ali também diuturna, porque, por exemplo, vou te exemplificar, no hospital onde eu trabalho, no HFAG, a taxa de ocupação dos leitos de UTI ela é de 103%. Como que é isso? 103%. Como que é isso, Carlos? Se eu tenho 20 leitos, porque a gente sempre tem leito extra. A gente sempre precisa contar com o CTQ, que é o Centro de Tratamento de Queimados, e desviar pessoal para lá, ou para os leitos de trauma da emergência. Então, isso é uma constante. É uma dificuldade, a gente vai lidando dia a dia. Se a banca me permite, professor, posso só fazer um comentário? Edmara, obrigado pelo gancho que você vai nos dar aí. Eu gostaria de falar algumas coisas com relação a isso daí. Realmente, a judicialização da saúde realmente é um problema. Só que é um problema porque, professor, essa demanda reprimida é que leva o paciente, né, a recorrer ao judiciário. Por quê? Porque é um atendimento que ele necessita, é uma medicação, um direito, enfim. A lei é clara, a Constituição diz: todos nós temos direito à saúde e o dever do Estado é propiciar essa saúde. Então, a aplicação da lei é somente por causa disso daí. E volto a dizer, a gestão do planejamento estratégico na saúde, né, é que é o grande, vamos dizer assim, o motivador para a judicialização. No caso, existe o planejamento estratégico para a medicação, para a internação, para assistência domiciliar, que é o home care. O home care, ele tem duas modalidades, viu, Edmar? Só para dar um rápido esclarecimento aqui, ele tem o atendimento domiciliar e tem a internação domiciliar, que são as duas modalidades com o home care, que é a assistência domiciliar, que ele faz. A internação é aquele paciente que ele não tem aquela necessidade de ficar no hospital e ele se beneficiaria mais estando lógico, com todo, né, o aparato, né, o suporte que a família tem que preparar. O atendimento domiciliar é um acompanhamento daquele paciente que recebeu alta e que pode ter uma potencialidade de voltar a internar. Então, esse seriam as duas modalidades. E uma coisa que a gente sempre viu, e no nosso, aí eu vou dizer do Exército, a gente tem, que é o quê? A figura do cuidador. A família, às vezes, ela entra na justiça, ela quer um cuidador, que nada mais é que o quê? Alguém da família, que aí que até a gente costuma dizer, a família tem que providenciar esse cuidador, e tem que ser um treinamento diferenciado para fazer o quê? Propiciar aquele cuidado, e não internação. Então, são essas coisas ali. E, atualmente, como você falou, o judiciário está amparando, né, as suas decisões na Câmara Técnica. Eu trabalho em UTI e um belo dia eu estava de plantão e recebi a seguinte intimação: o senhor tem 24 horas para internar o doente, seu José da Silva, aqui na sua UTI, senão o senhor vai ser preso. Aí eu
mas como eu vou fazer isso? Meu UTI tem 35 leitos, todos ocupados. Aí eu falei para o oficial de justiça que foi entregar. Eu falei, como é que eu faço? Eu que determino quem eu devo tirar para morrer, para internar esse doente? Aí eu falei, a juíza tem que determinou, ela tem que vir aqui para dizer, doutor, o senhor tem que tirar esse paciente para colocar o outro. E aí, no fim, e não era para mim essa intimação, aí foi para o diretor do hospital, que depois teve que fazer o quê? Comprar um leito privado para poder encaminhar aquele paciente para obedecer aquela... mas nesse caso aí, ele fez isso, mas errado. A ordem judicial para o seu cumprimento depende de exequibilidade. Se você não tem como cumprir, você tem que oficiar para o juiz dizendo que não tem como cumprir. Sim. E você não incorre em crime de desobediência. O crime de desobediência é quando você tem condições de cumprir a ordem e se furta ao cumprimento. Foi o que aconteceu, João. Aí a gente oficializou que todos demonstrando, e a juíza foi lá depois verificar lá que foi lá que realmente ela viu, e aí depois mudou realmente a ideia, né, como a Admara falou, esse apoio técnico passou a melhorar e a gente teve... Eu acho que o judiciário tem que conversar mais com a gente tem que conversar mais com o judiciário, eu acho que esse é o caminho. Mas, volto a dizer, se a gente não tiver um planejamento estratégico, melhoria na gestão e melhoria na qualidade do atendimento, mais e mais a gente vai ter o quê? A demanda reprimida e a judicialização. É o meu ponto de vista. Coronel Colares. Não, só complementando o que o meu amigo Sérgio Goya falou, e algumas experiências pessoais, principalmente no home care, que o Goya falou, do cuidador. Muitas vezes, quando a gente enviava para visitar o auditor médico para ver a atuação desse cuidador, você via que, na realidade, o cuidador, que deveria ser só para aquela paciente, o cuidador, ele varria a casa, ele passava, ele cozinhava para todo mundo, ele fazia compras no mercado. Havia aí um entendimento errôneo do que era o cuidador. E as famílias queriam que o sistema pagasse. É só isso para colocar. Sobre o cuidador, inclusive, doutora Margarida, doutora Admara, não sei se a senhora já atentou para isso, mas, na realidade, o legislador pátrio, em diplomas legais, a Lei 7.713, se não me falha a memória, 8.820, ele concede ao doente grave determinados benefícios, quais sejam a isenção do imposto de renda, no caso do militar, o provento de imposto superior e o adicional de invalidez, exatamente para proporcionar a ele os necessários meios em pecúnia para a contratação dos cuidadores. É para isso. Mas, ainda assim, muitas vezes a família quer além disso. Mas eu queria cumprimentar vocês, a Coronel Carla, brilhante apresentação, o Coronel Goya, o Coronel Colares. Realmente, eu acho que houve uma complementariedade nessa apresentação nossa. Mas eu queria dizer o seguinte, o negócio saúde é extremamente complexo. Eu diria que ele é o negócio de todas as outras áreas da atuação humana mais complexo. Ele é tão complexo que ele hoje se constitui num problema de segurança nacional nos Estados Unidos. 16% hoje do orçamento americano está comprometido com saúde. Nós estamos falando em alguns trilhões de dólares, né? E, na realidade, esse negócio é um poço sem fundo de recursos se nós não tivermos gestão. Gestão é tudo. E, lamentavelmente, nós temos constatado aí que no nosso país, agora voltando ao nosso país, a maioria das pessoas envolvidas em saúde não conhece o negócio. E, na realidade, são pessoas com envolvimentos políticos e tal, e que não têm essa vivência institucional do negócio. E o pior ainda, o sistema privado de saúde, que é esse modelo hospitalocêntrico que nós citávamos anteriormente, eu não sei se eles não perceberam, ou se já perceberam, mas a ganância é tão grande, que eles não querem admitir ou não querem ver isso, que eles estão matando a galinha dos ovos de ouro deles. Essa é a realidade. O sistema público já está em colapso, ele não suporta mais.
E o sistema privado está caminhando para isso, por quê? Porque o segurado não tem mais como pagar os custos progressivamente elevados que vamos dizer assim, que tem onerado, né, os segurados, e eles estão migrando para planos inferiores, por sua vez, que não contemplam o que eles necessitam, e aí vem a judicialização, vem a migração para o sistema público que já está em colapso, ou seja, é um ciclo vicioso que vem se retroalimentando e que vai levar ao colapso de toda a rede hospitalar, dos planos de saúde, etc. Não é? Mas agora, particularizando sobre a acreditação hospitalar, uma observação. Os senhores viram, quando o coronel Goya apresentou, que o nível 1 da acreditação é aquele que se refere à arquitetura hospitalar, consoante os moldes das normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas, sobretudo, a segurança do paciente. Esse nível 1, a obtenção do nível 1 de acreditação, na minha opinião, ela é condício sine qua non para o bom funcionamento do hospital. Nível 2 e 3 já são níveis mais avançados e tal. Mas por quê? Porque a segurança do paciente, ela impacta diretamente sobre as finanças do hospital. Quando um paciente se interna num hospital, seja ele público ou privado, a lei presume, de maneira tácita, que foi celebrado, naquele momento, entre o paciente e a pessoa jurídica de direito público ou privado, uma cláusula de incoluibilidade. Se o paciente sofre qualquer dano dentro do hospital, emerge, vamos dizer assim, dessa situação, ou desse evento danoso, uma obrigação até extracontratual, uma obrigação aquiliana, imposta pela lei de reparação do dano. Ou seja, o hospital, a pessoa jurídica, é que vai ter que demonstrar que não houve dano ao paciente, ou que, se ele ocorreu, foi por culpa exclusiva da vítima de terceiro, ou por caso fortuito ou de força maior. Então, se um paciente cai do leito, o exemplo que você citou lá, se ele cai do leito e sofre a lesão, é o hospital que tem que provar que havia prescrição no prontuário médico, que as grades do leito tinham que ser mantidas elevadas, que o paciente tinha que ter contenção mecânica se ele estava com uma agitação psicomotora qualquer, e que um familiar é que baixou a grade do leito, ou desatou lá as amarras do paciente, e por conta disso ele caiu. Se um paciente sofre uma queimadura num centro cirúrgico, por um bisturi, por falta de um aterramento adequado, se ele cai de uma escada dentro do hospital, a responsabilidade é do hospital. Se ocorre, eventualmente, um erro médico pelo elemento subjetivo culpa, negligência, imprudência ou imperícia, a responsabilidade é do hospital, é a chamada culpa in eligendo, que elegeu mal aquele profissional, aquele médico, para trabalhar no seu corpo clínico. É claro que depois pode até haver uma ação regressiva contra o médico, mas a responsabilidade é da pessoa jurídica de reparar o dano, de indenizar. Então, isso é importantíssimo, importantíssimo. Sobre o que falou o coronel Colares, sobre a auditoria. A auditoria, ela tem, na realidade, 3 fases. A auditoria prévia, a auditoria concorrente e a auditoria chamada de lisura técnica, que é aquela conta de chegada em cima da fatura hospitalar e do prontuário médico. São fundamentais. Para mim, a mais importante delas é a prévia. Vamos dizer assim, se evitar o problema antes que ele ocorra. Citar um exemplo aí do stent. Então, por exemplo, se pedia antigamente stents farmacológicos para pacientes que não tinham indicação de um stent farmacológico. E existe um protocolo para isso. Pacientes angioplastados que reobstruíram, pacientes diabéticos ou pacientes com coronária com calibre inferior a 0,5 milímetros, que correm o maior risco de reobstrução do stent. Fora isso, o stent é o comum. Então, isso está tudo normatizado. E tem que ser visto antes do paciente fazer o procedimento, senão depois fica difícil. A auditoria concorrente é aquela auditoria que percorre o hospital, vê os pacientes internados e questiona, vem cá, por que o paciente ainda está na UTI?
Ele já podia ter ido para o quarto. Por que ele está com antibiótico aí de terceira geração? Deixa eu ver o antibiograma dele. Qual o germe que ele cresceu? Então, é fundamental, é a vigilância permanente. E isso, quando o contratado, a Organização Civil de Saúde contratada, ela percebe que está sendo observada, ela, vamos dizer assim, ela, não vou dizer que ela fica com vergonha, não, mas ela vai com menos sede ao pote. Ela maqueia menos a conta hospitalar. Essa é a realidade. Então, isso é fundamental, seja no sistema público ou privado, para... Eu, por exemplo, enquanto diretor de saúde, eu suspendi o curso de perícia médica, era um ano curso de perícia e no outro auditoria. E coloquei todo ano o curso de auditoria. Tamanha relevância desse tema, até porque nós já tínhamos peritos em número suficiente. E sobre o que a coronel Carla falou, sobre indicadores quantitativos e qualitativos, e sobre gestão, software de gestão, vamos dizer assim, o processamento de tudo que acontece dentro de uma organização militar de saúde ou de uma organização civil de saúde, através da TI, é fundamental. Só para os senhores terem uma ideia disso. No HFA, nós não tínhamos software de gestão hospitalar. Fizemos um processo licitatório e adquirimos um software que, na época, era o MV2000. Eu achei que era a melhor solução, custou 2 milhões e pouco esse software. Nós passamos, só na emergência do HFA, a faturar mensalmente R$300 mil, que eram perdidos, por quê? Falta de cobrança, falta de controle. Nós perdimos medicamentos, ordens, próteses, materiais especiais, porque eram comprados para fazer estoque. Acabamos com isso. Proibi o estoque, antes até do software de gestão, a coisa passou a ser comprada para o paciente. Porque o que a gente tem que ter é um registro de preços. Nós não temos que ter estoque de stents, de placas, a não ser para material de síntese, de fraturas, de emergência, de trauma e tal, o resto tem que ter estoque. Você tem o registro de preço, a maioria dos procedimentos é eletivo, e você compra a partir de um registro de preço e 2 dias depois está lá e tal, e atende ao paciente tranquilamente. Então, é fundamental isso. E a mensuração, através dos indicadores. É isso que vai dar ao gestor de alto nível elementos, desde que ele entenda a leitura, aquela fotografia que está sendo fornecida para ele, elementos para decisão ou para aperfeiçoamento dos processos internos da organização hospitalar. Parabéns a todos. Eu queria ter filhos assim, viu? Eu não tenho, como dizia o professor Raimundo, né? Mas eu tenho, meus filhos também são bacanas. General, o senhor também é motivo de orgulho para todos nós. A capacidade que o senhor tem, o conhecimento que o senhor tem, né, e possui, e consegue passar isso para nós. Então, eu agradeço pelas suas palavras e, vendo assim, o senhor, eu sinto ainda mais orgulho de fazer parte do nosso sistema, porque eu vejo o que a gente tem. É muito bom e muito importante. Então, esse momento que a gente está tendo aqui, que isso se replique para muitas outras pessoas, porque a gente precisa melhorar cada vez mais, porque o que a gente tem é muito bom. É muito além do que tem no mercado, no sistema público. O senhor falou, o sistema público tem os problemas, o sistema privado está caminhando também para um colapso, que a gente tem observado, alguns já, inclusive, colapsaram. A gente não. A gente está construindo, a gente está se reinventando, se aprimorando, e o caminho é esse aí, juntos, em rumo, alavancando. Valeu. A do Rio de Janeiro está indo pelo mesmo caminho. A do Rio de Janeiro tinha 1 milhão. A gente não, a gente tem um sistema de autogestão, um sistema que a gente tem nas nossas mãos, né, e a gente tem que fazer por ele o melhor que existe. Por isso esse curso, por isso a capacitação continuada, nesse objetivo de melhorar sempre. Só queria acrescentar aqui, se me permitem, nós estamos nós 3 aqui em cima, mas também, por favor, entendo que aqui do nosso lado está o Geraldo José, que é uma pessoa que também compõe esse grupo, tão bom quanto a gente, ou até melhor, e que, assim como o general Túlio, ele atua em vários campos. Quem precisar de alguma coisa a nível de informática, pode falar com ele, que ele domina esse assunto. Tá ok? General, para mim também é um orgulho bastante grande, já tinha me falado com o senhor da amizade e pelas suas palavras, suas orientações. Muito obrigado aí. Acho que a gente só ganhou
Só não, ganhou muito, né, com a sua presença aqui no nosso curso aí. Obrigado. Bom, antes da gente concluir, eu gostaria de passar a palavra ao professor Botelho, até por uma questão de justiça, que na outra oportunidade não houve tempo. Aqui nos honra muito também. Outro exemplo, professor, outro exemplo de vida, de grande história, parte de foi conhecimento. respondida pela doutora Admara, ela realmente fez um resumo muito bom. Contudo, é impressionante como a construção de vocês foi interligada. Foi realmente espetacular. Não se combinou, hein? Não foi combinado, não. É o quê? Não foi combinado, isso não. Pois é, mas é muito legal. E dá uma dimensão que o problema da saúde pública alcança hospitais da rede e hospitais das Forças Armadas. É claro que vocês têm muito maior domínio, vocês têm muito mais controle do que o hospital público. Eu fui diretor do hospital universitário e foi eleito, é uma eleição no sistema público. Nós somos eleitos pelos professores, pelos alunos. Foi um drama. Quer dizer, eu emagreci 10 quilos, dormia, porque nós tínhamos as questões administrativas e as questões judiciais. Aquilo que a doutora falou é absoluta verdade. Chegava a ordem para o CTI lotado, interne. O plantonista falava com o chefe de clínica ligava para mim, chama o procurador, 2 horas da manhã, não pode. E eles deixavam o doente no hospital, na emergência. Não tem vaga. Deixavam na emergência. Então, nós estamos sim num sistema complexo. Sou fundador da Unimed em Manaus. A Unimed está falida, está sob intervenção, uma instituição que tem 130 mil usuários. São muitos os problemas, são angustiantes, e vocês nos deram, junto com a doutora Admaro e o general Túlio, me deram uma nova dimensão para repensar. Não é uma pergunta, é um elogio. Vocês são gestores, foram gestores de grandes unidades de saúde das 3 Forças Armadas, e o general Túlio, evidentemente, o doutor Geraldo, o coronel Geraldo aqui presente, foram gestores de hospitais e dão a nós essa visão, dizendo que a angústia não é só nossa. Essa angústia pertence a todos. Muito obrigado. Obrigado pela sua gentileza, professor. Se a escola me permite, os colegas, general Túlio, para ano que vem, que a escola sugerisse a abordagem do tema, que eu acho interessante. A primeira é a judicialização da saúde, que esse tema fosse abordado pela escola. E a segunda, deixo até para o general Túlio falar, que tem uma experiência administrativa muito grande, impressionante a experiência que ele tem, é o impacto da Lei 8666 na gestão pública da saúde, onde você tem hoje os gestores da saúde com medo de tomar alguma atitude, alguma ação, e depois o TCU bater na porta porque não foram observados alguns preceitos. Só isso, sugestão. Bom, não havendo mais debatedores, está encerrado o período de debate. Gostaria de agradecer a participação de todos, do general, do nosso professor Botelho, e agradecer pela atenção e a presença dos senhores até esse momento. Muito obrigado, um bom dia.